Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos. Tudo bom? Que o Criador os abençoe grandemente. É o que eu desejo, tudo bom? Então pessoal, nesse vídeo aqui eu quero estar trazendo para vocês aqui nosso equipamento, um equipamento aqui NanoStation M5, tá bom? E aí eu vou estar abordando aqui, apresentando para vocês alguns outros equipamentos aqui que eu tenho disponível aqui, para estar mostrando aqui posteriormente. Algumas coisas relacionadas aos defeitos que esses equipamentos estão apresentando. Então, só brevemente aqui, eu queria já de antemão agradecer o nosso amigo Kleber, né? Provedor de internet aí do Piauí, né? Que nos enviou uma série de equipamentos aqui, vários equipamentos, tanto o Biquit, Microtik, Intelbras, né? Pra gente fazer a manutenção aqui. E aí eu tô trazendo aqui, inclusive esse equipamento aqui e os outros que eu vou estar mostrando também é do nosso amigo Kleber, né? Eu queria desde já agradecer pela confiança que ele nos tem dado aí, depositado aqui na gente, né? E assim, cortesia do nosso amigo Kleber, né? Eu estou apresentando aqui para vocês esse equipamento. Vou salientar aqui deixar já assim esclarecido que esse equipamento a gente já fez a manutenção dele, né? Já está feita a manutenção, inclusive os vídeos já estão gravados. E a gente vai estar posteriormente a esse vídeo, postando os vídeos também da manutenção em si, né? Do equipamento aí no canal. Então eu queria estar trazendo para vocês aqui algumas coisas que eu achei conveniente e importante, tá expressando assim de forma mais de uma maneira mais clara, né, e mais ampla, assim, para dar uma concepção mais compreendida, que possivelmente deve ter faltado alguma coisa assim no processo da manutenção, não ficou muito bem compreendida. A gente vai trazer assim, um esclarecimento melhor. Esse equipamento, vocês vão ver pelos vídeos aí, porque assim, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, os vídeos do processo de manutenção em si ainda não estão postados no canal, né? Estou postando primeiro esse vídeo aqui para descrever algumas coisas que eu achei pertinente, mais conveniente, tá mostrando assim para vocês ver lá e poderem assimilar o que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, tá bom? Então o equipamento, vocês vão ver lá no vídeo seguinte a esse vídeo aqui, eu trago, né, uma descrição e uma apresentação do equipamento e mostro também o defeito que ele está apresentando, né? E aí eu ligo o equipamento, né, e vocês vão ver pelo equipamento que eu tenho aqui, a lâmpada série, o comportamento da lâmpada já me mostra visivelmente que o equipamento ele apresenta em curto, né? Ele está apresentando um curto aqui na sua entrada, né, na entrada de tensão. E aí assim, eu queria brevemente assim, antes de começar a abordar aqui, né, de uma forma geral aqui, comentar brevemente sobre a questão do curso, né, que a gente vai trazer aí, né, para disponibilizar para quem tiver interesse, né, de adquirir. Então no curso a gente tem como proposta, né, e propósito fazer uma abordagem bem ampla e bem completa, né, de uma forma geral, mostrando com foco no diagrama elétrico desses equipamentos, né, com estudo no diagrama elétrico e enfatizar, né, e mostrar assim em tópicos específicos o funcionamento desses equipamentos como um todo, né? Tanto da linha Microtik como o Biquit e Intelbras, tá bom? Então a gente vai mostrar o estudo dos componentes, expondo aqui as características e comportamentos dos componentes no que diz respeito a esses circuitos aqui como um todo, né? O comportamento desses componentes, como eles funcionam de forma conveniente aqui, né? Nesses circuitos aqui. E as características peculiares e pertinentes de cada um desses componentes, né, de uma forma geral. E a gente vai construindo o curso com tópicos específicos, onde a gente vai mostrar, né, a maneira adequada de se utilizar o multímetro, tanto o multímetro digital, né, como o analógico, aquele multímetro que costuma se chamar nos meios técnicos de instrumento de bobina móvel, né, que tem um galvanômetro, o multímetro analógico. A gente vai mostrar alguns aspectos de análise com aquele aparelho ali, né? E aí também vamos mostrar tópicos específicos, onde a gente vai estar mostrando o uso do osciloscópio, né? Mostrar primeiro ali os fundamentos, né, de como manusear o osciloscópio de forma adequada e a aplicação do mesmo para fazer as diversas medições e sinais, né, que compõem esses equipamentos como um todo, né? Tanto os sinais provenientes dos reguladores, dos conversores, né? Os sinais de chaveamento, as medições dos sinais provenientes da porta LAN aqui, né? Os sinais da porta LAN, da porta Ethernet, os sinais de RF, né? E os sinais que compõem esses equipamentos como um todo, né? Fazendo as medições e as análises por meio do osciloscópio, tá bom?
Então a gente pretende ter uma proposta de estar trazendo um curso de abrangência geral, né? Um curso único, onde você vai estar apto para desenvolver, né, os procedimentos e técnicas de análise e aferições de defeito, né? Para estar construindo um entendimento coerente do diagnóstico do problema que está ocorrendo nesses equipamentos de uma maneira coerente e concreta, né, para você estar realizando as suas manutenções de forma mais adequada, de uma maneira mais conveniente, né, e precisa e mais rápida, né, onde você vai analisar e desenvolver os meios, né, de forma adequada de pesquisa de defeito, que vai lhe proporcionar estar fazendo as pesquisas de forma correta para mexer justamente ou remover justamente o componente ou os componentes que estão sendo os causadores do problema, né? Que estão causando o problema naquele equipamento, tá bom? Então a gente pretende ter essa proposta, né, de mostrar as maneiras adequadas, né, e os meios de análise e medições de forma conveniente e os procedimentos adequados para você estar fechando o raciocínio do diagnóstico do defeito do equipamento de maneira correta, de forma que você vai estar solucionando os diversos problemas pertinentes a esses equipamentos de uma maneira mais rápida e segura, tá bom? E mais eficiente, onde você vai estar removendo justamente o componente que é o causador do problema. E não tendo que mexer em etapas desnecessárias que às vezes só demanda mais tempo de manutenção e às vezes acaba que ocorrendo outros problemas, né, até prejudicando o equipamento e a integridade do equipamento como um todo, tá bom? Então, pessoal, esse equipamento vocês vão ver nos vídeos, né, que ele está em curto, né, e um curto aqui na entrada. Eu queria só salientar aqui de maneira bem rápida, né, que a gente fez as medições e as análises lá, e vocês vão ver nos vídeos que eu vou postar posteriormente isso aqui. E os componentes que faz parte dos sinais de entrada aqui, né? É o regulador da fonte aqui, né? O regulador principal, né? O AP1510. É o regulador primário, que a gente costuma chamar. Esse aqui é quem starta os demais reguladores aqui, né? Esses reguladores lineares positivos aqui, né? São componentes robustos, né? Que são confiáveis. E por isso, né? Provê uma tensão de alimentação regulada, né, em valores bem adequados, que são valores que se adequam muito bem aos diversos projetos, né, de acordo com o gosto, né, do projetista, tá bom? E são bem utilizados porque são componentes robustos e confiáveis, onde você tem uma tensão linear, né, precisa e ajustada de forma precisa para os valores a que o projetista quer que se adeque. Tá bom? Então, esses aqui são startados por esse outro aqui. Esse starta esse aqui. E em sequência, esse aqui starta esse outro aqui, ó. Certo? Esse é o AMI 8816. Esse é o AMI 88007, tá bom? E aí, esses aqui provê o start dos outros conversores que tem aqui nas outras etapas. Mas a parte básica de primária aqui de entrada de tensão é esses componentes aqui. Esse conversor aqui, com alguns componentes que tem desse outro lado aqui, que estão na mesma malha dele aqui, dos sinais de entrada. A gente tem capacitores aqui cerâmicos, né, que faz parte desse sinal de entrada, e o capacitor de tântalo, que é um capacitor polarizado, né. E salienta aqui, né, a observação que, removendo esse capacitor, ao colocar de volta, preste atenção na polaridade aqui nos terminais dele, porque não pode colocar invertido, né, ele tem polaridade esse capacitor. E a gente tem o diodo GX aqui, ó, certo? Esse diodo aqui é um diodo TVS, né, de comutação rápida, que é um elemento que provê a proteção desses componentes que se encontram nessa malha de tensão de entrada aqui, né? Ele é um elemento de proteção. Então, como é um TVS, um diodo de comutação rápida, né, é um semicondutor, onde a junção dele interna começa a conduzir com sinais muito pequenos, né, muito débeis. Então, ele funciona na região de polarização inversa, né? Esse diodo tá polarizado, inversamente polarizado, porque ele trabalha justamente nessas etapas, para prover a proteção dos componentes que estão nessa malha da tensão de entrada aqui. Esses detalhes a gente mostra aprofundadamente e o funcionamento mais adequado no conteúdo do curso, tá bom? Então, pessoal, como a gente tinha aqui um componente de 8 pinos, né, um circuito integrado, certo?
E aí eu fiz as medições e verifiquei pelas análises do multímetro na escala de resistência que a impedância dele entre a entrada e saída estava adequado, tá bom? Estava de forma adequada, que não estava se mostrando de uma maneira incoerente. E aí, assim, por isso aí, eu descartei um pouco a possibilidade do causador do problema ser ele, embora pode ser que o problema seja ele e esteja justamente na linha do VCC e do GND internamente nele. Algum componente, como ele está soldado no lugar, internamente, se algum componente nessa linha entrar em curto, o curto vai prevalecer na linha aqui onde ele está, na linha do VCC de entrada, e vai ser visto nos componentes que estão nessa mesma malha do VCC de entrada aqui, do componente, tá bom? E aí assim, vai transparecer para os componentes externos. Mas aí assim, como é um componente mais problemático de remover em relação a esses outros, e todos eles aqui estão apresentando curtos também, estão em curto, eu achei conveniente, analisei seguindo um raciocínio aqui de forma lógica. Porque são componentes que se você remover, facilmente recoloca no lugar e não perde muito tempo. E aí você, não achando problema aqui, parte para ir focar no componente aqui regulador em si. Mas aí a gente veio aqui, desses aqui que estão em curto, esse capacitor com esses dois aqui cerâmico, o de tântalo mais o diodo, eu optei por remover primeiro o diodo, o diodo aqui GX, tá bom? O TVS de proteção. Porque é um componente, de certa forma, que pode ocorrer a maior chance de ocorrer avaria, porque ele trabalha justamente provendo a proteção desses outros. Então é um componente mais suscetível a danificar nesses casos de sobrecarga, de avaria, de ruídos na rede, né, na tensão aqui de entrada, porque é um componente que justamente trabalha nessa linha, providenciando a proteção dos outros, né? Ele faz a proteção, ele filtra os ruídos da tensão aqui, joga para o GND aqui por terra, né? Esses sinais indesejáveis. E aí é um componente que está suscetível a essas ocorrências de uma forma com uma probabilidade maior de danificar do que os próprios capacitores aqui, que dificilmente ocorre de vir a danificar-se, né? É muito mais difícil. Pode ocorrer, né, em alguns casos, mas tem uma probabilidade muito pequena de danificar em relação ao semicondutor aqui, ao diodo, né? Então ele já trabalha nessa linha, já é um componente mais que tem uma condição maior de vir a danificar nesses casos, né? Então a gente removeu logo ele, vocês vão ver lá nos vídeos, né? Vocês vão ver no vídeo que a gente fez aqui um raciocínio lógico, e caso aqui não tivesse problema, a gente viria para o elemento regulador, tá bom? Mas então, pessoal, o que acontece? A gente vai, ainda relacionado ao curso, queria voltar aqui brevemente a comentar sobre o curso, tá bom? Que eu não comentei, né, e eu não queria deixar passar, é que a gente vai ter tópicos específicos onde a gente vai estar abordando manutenções diversos defeitos peculiares desses equipamentos, né, um tópico sobre consertos variados, e também a gente vai ter tópicos, vai separar por tópicos, né, e por conteúdos, onde a gente vai ver tanto a teoria, né, o estudo do diagrama elétrico desses equipamentos, onde você vai estar apto a entender, né, de forma conveniente como é que esses equipamentos funcionam, né, os seus circuitos se interligam para estabelecer um funcionamento adequado como um todo. Então você vai ter as noções de entendimento de como funcionam esses circuitos aqui como um todo, né? A gente vai estudar o diagrama elétrico e mostrar o funcionamento de forma bem explanada, né, e adequada aqui, para você compreender exatamente como é que funcionam esses equipamentos, tá bom? E está apto a resolver qualquer problema em qualquer modelo desses equipamentos. Então é um curso único que abrange um entendimento amplo, onde você vai estar habilitado a desenvolver os meios, né, de análise de forma adequada para se chegar na solução dos defeitos de uma maneira conveniente, tá bom? E correta. E aí a gente vai mostrar, né, tópicos onde a gente vai apresentar a forma correta e adequada de remover e ressoldar esses componentes aqui, ó, chipsets principais, né? O AR7241, o AR7240, os chipsets tipo SOIC, né? Que vem nos modelos XW, né? O AR9342, tá bom? Do Atheros também, né? Atheros AR9342.
a gente vai ter tópicos específicos que abrangem todo esse processo de remoção e ressoldagem, né, desses componentes. E a gente vai falar também um tópico específico, né, sobre e peculiar sobre os chips BGA, tá bom? Ó, a gente tem aqui um componente BGA, é o chip AR9344, tá bom? Esse chip aqui, ó, ele é uma pastilhazinha, é um Atheros também, certo? Ó? E é o chipset principal que está presente em alguns MikroTik, como o SXT Lite e outros modelos também, né? Dessa linha MikroTik. E esse chip aqui é um chip BGA, de montagem BGA. Ó. Vocês podem perceber que ele traz aqui junto, os terminais dele são microesferas, tá bom? Ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho mais de perto aqui, ó. Esse aqui eu já fiz o processo de limpeza, né, que eu removi aqui, ó. Ele tá bem limpinho aqui, tá bem lisinho, né, a região aqui onde ficam os terminais, aqui, isso tudo aqui é o GND dele, e os terminais, esses terminais aqui nas suas laterais aqui, tá bom? Então, ó, é um processador do tipo BGA, onde os terminais dele são microesferas. Então, assim, existem casos em que você vai poder identificar pelo diagnóstico do defeito se vai ser preciso fazer o reballing ou se é necessário trocar o componente, né? Quando eu digo reballing, é um meio técnico, né, que se usa para quando esse componente ele não danificou em si, né? O que ocorreu foi que alguma esferazinha dessa aqui, ó, algum terminalzinho desse, microesfera, trincou, quebrou, né, que eles costumam chamar aí nos meus técnicos, e ou então entrou em curto uma com a outra e prejudicou o funcionamento do componente. E aí é necessário você remover, fazer toda a limpeza da região da placa onde ele é soldado e a limpeza aqui por baixo dele e refazer essas esferazinhas de novo aqui, ó, para recolocar de volta o componente no lugar lá. E aí existem os casos em que é necessário trocar ou substituir o componente, que geralmente esses componentes, quando você adquire, já alguns não, mas na maioria dos casos ele já vem com as esferazinhas aqui no lugar já de fábrica, tá bom? E aí você só vem e coloca o chip no lugar de forma adequada e ressolda, tá bom? E faz a soldagem do componente novo. Então a gente vai mostrar as maneiras convenientes e adequadas de se fazer esse processo aqui quando é BGA. Esse chip aqui, geralmente ele dá muito problema na parte da LAN, certo? O circuito de LAN da Ethernet dele é internamente nesse chip aqui. E o SXT Lite usa muito esse modelo de projeto assim. A LAN fica integrada aqui dentro, certo? E aí a gente vai mostrar no curso os procedimentos de como descobrir se realmente o problema é no chipset, né? Se realmente o problema de LAN tá relacionado ao bloco da LAN internamente nele. Para a gente poder identificar de maneira concreta se vai ser necessário substituir ou não. Então a gente vai estar mostrando os procedimentos também em todas as marcas, né, e modelos de como realizar os testes antes mesmo de remover o componente. E você já saber, tanto usando o multímetro como o osciloscópio, né, que um reforça o teste do outro para você fechar o raciocínio do diagnóstico de forma correta. Ou você pode também estar utilizando somente o multímetro ou o osciloscópio, ou os dois, para reforçar mais ainda e confirmar, né, o diagnóstico do defeito. Então a gente vai estar mostrando as maneiras corretas de você fazer as medições aqui, ó, externamente, e antes de remover o componente, identificar justamente se o defeito está no chip da LAN ou se está em algum outro componente externo, tá bom? Ou se é algum outro defeito de trilha partida. Então a gente vai realizar os procedimentos para você identificar se realmente vai ser necessário fazer a substituição do chip, tá bom? Se vai ser necessário remover para recolocar um novo. Então você já vai poder descobrir, né, entender já antes de proceder com a remoção, se é necessário remover ou não. Tanto esses aqui, ó, o Keidin, que é do NanoStation, como todos os modelos também, como os modelos que traz o chip, o XW, né, o AR8032, AR8035 e AR8033. A gente vai poder estar medindo, né, fazendo as análises para identificar se é realmente necessário substituir o chip ou não, se o defeito está ou não no chip, ou se está em outra área externa, tá bom? Isso é importante demais para poder você fazer uma manutenção de forma correta. Então, pessoal, o que acontece?
Eu queria estar, de certa forma aqui, trazendo ao entendimento de vocês esse vídeo para esclarecer essas coisas, tá bom? Então, assim, e comentar sobre as questões do curso, né, que a gente pretende aí estar trazendo para vocês, né, disponibilizando. Em um vídeo seguinte, eu vou estar mostrando os equipamentos aqui que eu tenho com outros problemas, que eu achei conveniente e necessário, são defeitos relevantes, que eu quero trazer ao conhecimento de vocês, que a gente vai estar tratando aí como conteúdo do curso, tá bom? Então, pessoal, tudo de bom, uma boa noite para vocês, que o Criador os abençoe grandemente. Tudo bom.